Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o William e esse é mais uma aula dos estudos bíblicos. Essa é a nossa aula 3 e nós vamos falar do batismo de Jesus Cristo, ok? Vamos ao sumário. Desde o início, é o número 1, o batismo do arrependimento, é o número 2. Número 3, João Batista batiza Jesus. Número 4, Jesus inicia a sua jornada. E número 5, uma reflexão, como nós temos feito nos últimos estudos. E número 6, nós vamos falar depois da reflexão um pouquinho sobre a morte de João Batista, para conseguir encaixar aí numa ordem cronológica, ok? Seguindo, objetivos gerais. Os objetivos gerais nós temos se aproximar dos detalhes da palavra, nos transportando para o máximo possível dos personagens ou das personagens e dos acontecimentos de modo que se possa imaginar as reações e os sentimentos, tá? Então, cada aula ela tem um objetivo geral e nós vamos aprendendo em sequência como lidar e como conviver com as histórias e com os fatos bíblicos, né? Dessa vez nós vamos exercitar, se transportar o mais próximo possível para dentro da vida de cada personagem ali na Bíblia, tá? E também dos acontecimentos, de modo que a gente possa imaginar as reações, imaginar os sentimentos, imaginar o cotidiano da época, ok? Vamos lá. Objetivos específicos. Olhar sobre a perspectiva de quem vê o Messias se revelando ao mundo. Para quê? Então, um dos nossos objetivos específicos dessa aula é perceber que, ali naquele momento, a população local percebia algo diferente. E esse algo diferente que eles percebiam era o Messias, o Filho do Deus vivo, se revelando ao mundo da maneira que nós conhecemos hoje. Mas para eles era tudo muito novo. Talvez sob o mesmo olhar que motivou João a escrever o verso 14 do capítulo 1 do seu evangelho. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós temos aí um intervalo de 2000 e poucos anos de estudos, de teorias e de um convívio com a palavra bíblica em vários idiomas, mas naquela época em que Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, ele é o verbo que se faz carne e começa a caminhar no meio da população, para eles era algo muito novo. O máximo que eles tinham, se é que já não é suficiente, eram as profecias, a palavra dos profetas. Eles não tinham livro, a Bíblia que nós estudamos hoje, à disposição deles. Na verdade, ali naquele momento, eles estavam escrevendo a história bíblica, ok? Caminhando um pouquinho mais, nós vamos usar como texto base o capítulo 1 de João, do versículo 1 até o versículo 14. Eu vou ler aqui junto com vocês. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para o testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E aí aquele versículo do início, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Bom, vamos lá então. Analisando bem essas palavras que nós lemos, analisando um pouco mais, de uma forma um pouco mais aprofundada, o que nós acabamos de ler, nós percebemos então que tem algumas ligações desses versículos lá com o início, em Gênesis,
que diz que Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia. Vamos um pouquinho antes, né? No princípio, Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia. Então, Deus começa a criar a natureza, Deus começa a criar esse mundo que nós conhecemos, Deus começa a criar esse mundo no qual nós existimos, né? E tem uma palavra muito interessante que é quando Deus fala, e disse Deus, haja luz, do verbo haver, haja luz, do verbo haver. E aí a gente volta um pouquinho para João, no nosso estudo agora, aonde diz, e o verbo era Deus. Vamos lá, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Vamos dar um pouquinho mais para frente, e depois a gente volta nesse slide. Olha lá, número 1, desde o início, o primeiro, o alfa. E Deus disse, haja luz, e houve luz. Alguém produziu essa luz, alguém fez com que essa luz existisse. Deus disse, mas alguém fez essa luz existir. Vamos voltar um pouquinho. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha que interessante. Então, ou seja, Deus falava e as coisas aconteciam por intermédio dele, que nada teria sido feito se não fosse por ele quem? O Verbo, Jesus Cristo. Então, João, ele relata isso de uma maneira tão rica que nós não podemos deixar de pensar e acreditar que andando com Jesus Cristo durante tanto tempo, durante o ministério de Cristo, em tantos lugares e vendo tantas coisas, que em algum momento de intimidade, de amizade, Jesus Cristo deve ter contado para ele todas essas coisas, porque é muito rico em detalhe isso que João está falando, é uma revelação muito grande o que ele está fazendo. Eu demorei um tempo para descobrir isso, e quando eu descobri, foi por intermédio de alguém me contando e mostrando todas essas coisas, de uma maneira muito básica e simples. Olha só o que Deus disse também, façamos, como se tivesse mais alguém com ele. Ele não disse assim, eu vou fazer. Ele disse, façamos o homem conforme nossa imagem, conforme a nossa semelhança, semelhança do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, isso mostra mais uma vez que lá no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. Olha que coisa. E aí a gente passa mais um pouquinho aqui lá para o final, no versículo 14, que fala, e o verbo se fez carne, ou seja, aquele que era o verbo, que era a palavra, que era a ação de Deus, mais uma vez se transforma na ação de Deus agora em favor das nossas vidas. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do Filho único do Pai, unigênito, o Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha que coisa bacana e interessante. Eu deixei mais uma pergunta aqui. Eterno ou infinito? Jesus Cristo, eterno ou infinito? O que vocês acham? Que ele é eterno ou ele é infinito? E o que é a definição de eterno e o que é a definição de infinito? Bom, isso eu vou deixar lá para o final da aula, que eu tenho uma novidade, um segredo para vocês, e vocês vão participar dessa parte, ok? Nós vamos falar hoje do batismo de Jesus, e nós não podemos falar do batismo de Jesus sem citar, assim, uma grande personagem de tudo isso, que foi João Batista, né? Vamos aqui, ó. Houve um homem enviado, deixa eu ver se o mouse aparece aqui, aparece. Vamos ver se aparece para vocês, né? Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João, tá? Esse não quem está contando essa história é João, que escreveu o Evangelho, mas ele está se referindo a João Batista, tá? Então isso também é meio que uma confusão. Logo no primeiro capítulo, a primeira vez que eu entendi, ou que eu procurei entender, que eu procurei ler, eu achava que esse João que ele estava falando era dele mesmo, né? Como se estivesse revelando um evangelho, revelando uma história, revelando fatos acontecidos, mas não. Depois, com o passar do tempo, aprofundando alguns estudos, né? E com a ajuda sempre de alguém que estava ali tutoriando a coisa, eu aprendi que esse João era o João Batista. E aqui fala, este veio para testemunho, para que testificasse da luz de Jesus, para que todos crescem por intermédio dele.
E aqui, olha, João, o que escreve o Evangelho, diz: não era ele a luz. E ele está citando os profetas aí, tá? Mas para que testificasse da luz, ou para que contasse, para que testemunhasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Pelo menos ali naquele momento, segundo o que contava, o que contou até os seus últimos dias, João, o que escreveu o Evangelho, o mundo de repente não compreendeu e não conseguiu conhecer a imensidão e a grandeza de Jesus Cristo. Sempre falo isso, 2000 anos depois, nós temos assim tempo suficiente passado de pais para filhos, de professores para alunos, e nós temos essa condição de compreender algumas coisas. São 2000 anos de fé exercitada, e ali naquele momento eram alguns anos, 2, 3, 4, 10, no máximo 30 anos de fé exercitada. É um negócio um pouco complicado, tá? Para assimilar. Então, vamos passar adiante. Tudo por intermédio dele. Eu sempre gosto de mostrar, às vezes isso pode até ser alguma coisa divergente na língua portuguesa quando você põe o dele. Mas eu sempre gosto de usar o E maiúsculo, porque quando nós usamos o E maiúsculo, nós estamos representando aquele que é o maior de todos, ele. Né? Deus com D maiúsculo é o nosso Deus. Deus com Deus minúsculo, Deus com D minúsculo é um Deus qualquer. E a Bíblia ela usa essa regra da letra maiúscula quando fala de Deus, quando fala de Jesus Cristo, quando fala do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus vem sempre com E maiúsculo, o Espírito Santo. Ou espírito qualquer, ou qualquer outro espírito sempre com E minúsculo, ok? Então guarda essa regrinha da letra maiúscula e da letra minúscula, e quando você encontrar, lembra dessa aula e volta para comentar, ok? Então vamos lá. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1,3, que nós já lemos. Precisamos entender que Jesus está conosco desde o início e permanecerá conosco por toda a eternidade. Volta lá a meditar o que é eterno e o que é infinito, tá? Então, ele vai permanecer conosco por toda a eternidade. E todo aquele que nele crê não perece, não morre, ou seja, passa pela morte da carne, mas espiritualmente falando, entra para a eternidade. Sendo que acredita em Jesus Cristo, aceita Ele como Salvador da sua vida e entende que Ele é o Filho de Deus enviado para a salvação de todos aqueles que creem, para a remissão dos nossos pecados, ok? Vamos falar mais para frente a respeito dessa regra também, que na verdade não é uma regra, é um sentimento, tá? É algo em que você acredita. Por isso a importância de se aproximar cada vez mais dele. Isso é um sinal de reciprocidade. A quem, com Q maiúsculo, em todas as suas ações, representa o amor de Deus por nós. Tem uma passagem em Romanos, que eu deixei um versículo aqui, que diz, nem a altura, nem a profundidade. Antes ele fala assim que nada poderá nos afastar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem o presente ou o porvir, que é o presente ou o futuro, nem principados e potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está lá em Romanos 8:39. Então, entendido que Jesus lá, mais uma dica do eterno e do infinito. Entendido que Jesus desde o início, seguimos em frente. Por que ele é ali entre aspas, com letra maiúscula, porque ele não era, ele não foi, ele é. Ele é e sempre será. Mesmo essa parte do será é que o futuro ainda não aconteceu para a gente, mas para ele já aconteceu, ele sabe de todas as coisas, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o primeiro, ele é o último, ou o primeiro e o derradeiro, então ele sabe de todas as coisas, então vamos considerar que simplesmente ele é. Você quer ver um exemplo? Quando perguntarem quem o Senhor é, o que eu respondo? Disse Moisés, não foi assim? E o que foi que Deus respondeu? Apenas diga que eu sou. Quando? Hoje. Não, hoje eu sou. E amanhã? Amanhã eu sou. E ontem eu sou. Eu sou a eternidade. O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que estão desde o início, quando o Espírito parava pela face das águas, o Espírito já estava. Quando disse Deus, Deus já estava. Quando façamos,
Jesus já estava. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles são eternos, é a dica, não são infinitos, eles são eternos. Nós vamos falar mais disso para frente. Chegamos aqui no nosso tópico número 2, o batismo do arrependimento. Naqueles dias surgiu quem? João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Está lá em Mateus 3, do 1 ao 3, que nós estamos ali no início do evangelho, no início dos evangelhos de Mateus, João, Lucas e Marcos, não necessariamente essa ordem. A ordem certa é Mateus, Marcos, Lucas e João, ok? Eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias ou as suas alparcas, com outras traduções. Ele os batizará com fogo. Aliás, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3:11. Então, nós temos ali Mateus relatando a respeito de João Batista também. João já falou lá quando nós lemos e Mateus está falando também. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto. Pregando o quê? O arrependimento. E Mateus conta, no versículo 11, o que é que João Batista dizia com frequência, repetindo, quase que de uma forma mecânica, para que todo mundo decorasse. Eu os batizo com água para o arrependimento, água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias, e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, ok? E todos os dias era a mesma história, para que ninguém esquecesse. Então, sempre que a gente passa agora por essa sessão, contexto e empatia, eu gosto de explicar. Contexto é a gente ir escutar a história, sempre entendendo que toda história teve sim um antes, terá um depois de cada trecho lido, para que a gente sempre tome cuidado para não cometer o erro de pegar um versículo de forma isolada e usar conforme o nosso pretexto, e também não permitir que ninguém faça isso conosco, que alguma pessoa venha pegar um versículo de forma isolada para tentar te convencer de alguma coisa, ou muitas vezes te levar até para um erro. Então tem que tomar muito cuidado. Uma dica: quando alguém vier e te trazer um versículo de forma isolada, tentando te trazer uma revelação, uma promessa, algo da parte de Deus, funciona assim. Paulo sempre diz que os bereanos eram mais nobres do que os outros povos, porque sempre que ele falava uma palavra, os bereanos pediam para parar, abriam os pergaminhos, conferia para ver se o que Paulo estava falando era correto, e depois voltava a permitir que Paulo continuasse a falar. Todo mundo achando que Paulo ia achar ruim aquilo, porque isso acabava durando longas noites de ministração da palavra. Nada, olha o que Paulo fala. Os bereanos eram mais nobres do que, acho que, os tessalônicos. É um negócio assim. Pode conferir isso que eu estou falando, tá? Então, sempre que alguém vier com um versículo para você de forma isolada, pede um tempinho para colocar isso no contexto, tá? Lê um pouco antes, lê um pouco depois, pesquisa na internet, lê na sua Bíblia, pede para o Espírito Santo de Deus estar sempre do teu lado, te auxiliando nessa leitura, amém? E aí, se for algo da parte de Deus, volta lá e dá o feedback. Fala: olha, muito obrigado, você foi usado por Deus em favor da minha vida. Mas também nós vamos aprender aqui com João Batista, que se tiver muitas vezes que fala: olha, você errou. João Batista era dessas pessoas que ia lá, não sei com qual jeito ele fazia, mas escolha um jeito, né, carinhoso para fazer isso também. E estamos falando de empatia, que empatia é se colocar na posição da outra pessoa. No caso da Bíblia, a gente se encaminhar e se direcionar e tentar se colocar na posição da personagem, tentando meditar como você reagiria, ok? Bom, vamos lá. Com a perda do pai e posteriormente da mãe, sendo Zacarias e Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus, eram os pais de João Batista. João Batista ele se libera dessa obrigatoriedade de ser o arrimo de família e parte para a sua pregação messiânica. Já vamos falar o que é isso, messiânico ou Messias, tá? Paralelamente, ou seja, existe um paralelo nessa história,
né? Depois nós vamos ver isso no Você Sabia. Jesus, após crescer em conhecimento e estatura, lembra da aula passada? Diante de Deus e dos homens, parte para iniciar o seu glorioso mistério, ou seu glorioso ministério, perdão. João Batista pregava para um povo que vivia andando no deserto, os quais, por ele, João Batista, criaram uma simpatia por ele. Falava também para os judeus, pregava o batismo como uma purificação após a imersão nas águas, e também pregava a chegada do Messias. Mais uma vez falamos a palavra Messias, vamos entender o que é Messias? Está aqui, buscamos como fonte no Wikipédia e também com fonte em alguns outros locais, tá? O que significa Messias? Os antigos hebreus chamavam seus altos sacerdotes e reis de Messias, porque tinham sido ungidos com óleo sagrado. Mais tarde, os profetas falaram de um rei que redimiria Israel e traria um período de paz e justiça na terra. Acreditavam que seria um descendente direto do rei Davi. Olha que coisa, nós já lemos isso lá na genealogia de Cristo em Mateus capítulo 1, lembra? Então vamos lá. O termo Messias passou a se referir a esse rei ideal. Em dias em que nós estamos vendo no nosso país, o sobrenome do presidente do nosso país é Messias, e as pessoas acabam usando esse contexto, né? Ou esse trocadilho, mais um trocadilho do que um contexto. Não vamos acusar e nem tirar por maldade, mas mais por um trocadilho do que por qualquer outra coisa, né? Como se um presidente esperado por muitos pudesse redimir. Vocês perceberam nesse texto, então, por que ele também é chamado de Messias? Por quê? Porque os reis, eles tinham essa capacidade de trazer as boas novas para determinada região, né? Então se esperava muito deles. Então, esse termo daquele o qual nós esperamos para que renove, para que traga transformação e tragam boas novas e boas coisas, para eles era o Messias. Mas esse Messias judaico, esse Messias da palavra, o Messias profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, era, que eu marquei em amarelo aí, o rei ideal, ok? Então guarda esse significado de Messias, o Messias que chegou, o Messias que veio a nós, o Emanuel, Deus conosco. Este é o rei ideal, capaz de redimir, não só um reino, um país, mas redimir a nossa história, que é muito mais do que um chão que a gente pisa, né? É a nossa história, é a nossa humanidade. Seguindo, lá, sempre vai ter esse link também. Eu gosto de falar mais a respeito da personagem. Nós estamos fazendo um estudo, mas que tem muito de espiritual em tudo isso que nós estamos fazendo juntos essas semanas. Então, mais sobre João Batista. Você sabia? Maria e Isabel se encontraram quando ainda estavam grávidas, esperando Maria por Jesus e Isabel esperando por João Batista. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em voz alta ela exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Em algumas outras traduções fala: Bendita és entre as mulheres, ou bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Vai depender muito da linguagem, a gente tem que acostumar com isso. Tem a Bíblia NVI, que é a nova versão internacional, que tem uma fala um pouco mais próxima dos nossos dias. Temos a Almeida tradicional ou Almeida corrigida, que já fala com aquelas palavras mais antigas, um pouquinho mais rebuscadas, como diz a minha esposa. Você entendeu? Então, o que acontece? Aqui está na NVI. Bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Elas eram primas e Maria e Isabel estavam com bebês na barriga que transformariam a história e transformariam a nossa história. Disso você sabia? Que bom. Se não sabia, agora sabe. Continuando. Item 3. João batiza a Jesus. Vamos imaginar juntos? Eu gosto muito dessa história. Isso faz me lembrar do meu primeiro pastor Luiz Antônio, que ele fazia pregações com efeitos especiais. Isso contribuiu demais para o nosso crescimento e a gente carrega isso até hoje nas nossas vidas. Eu não perco uma oportunidade, ou nos púlpitos, ou em ensino, ou tete a tete com as pessoas, ou agora em EAD, de honrar, né, algumas pessoas, e hoje eu quero falar dele, que contava as coisas pra gente com efeitos especiais. Era uma delícia assistir pregações dele. Mas vamos lá, vamos imaginar juntos. Eis que um belo dia, e foi um belo dia esse dia,
João começa o discurso de sua mensagem para os espectadores de costumes. Os que arrependidos desejavam o batismo e os que ficavam ali serpenteando ao redor. E ele falava: eu vos batizo com a água do arrependimento, mas após mim virá aquele do qual não sou nem digno de desamarrar as suas sandálias, e ele batizará, né, com o Espírito e com fogo. E aí passava um dia, né, essa ministração quem me ensinou foi ele, pastor Luiz. E aí ele falava mais uma vez: eu vos batizo com a água do arrependimento. E passava dias e dias ele falando, ó, e batizando as pessoas e pregando a respeito do Messias. E um tempo ele passou nesse ministério messiânico dele, né? Nesse ministério profético dele. Tá? Isso é profético de verdade. Né? E nós vamos falar a respeito do profeta João Batista daqui a pouquinho. Né? Só que chega um determinado dia, eis que todos aguardam ele repetir as falas de sempre, as mesmas palavras, mas João Batista surpreende todo mundo dizendo, né? Quando ele vai começar a falar, eu imagino as pessoas falando, lá vem ele, eu vos batizo com água do arrependimento, mas depois de mim e tal, e ele fala, não. Hoje, aquele do qual eu falei durante tanto tempo, ele está entre nós. Lembra por que eis que é um belo dia? Porque esse é o belo dia. É o dia em que o Senhor Jesus, ele vai para o batismo dele, para que nada cobrassem dele, nenhuma vírgula cobrassem dele. Tanto é que João fala, você vem a mim e eu que tenho que ir a você. E você vem a mim e pede para eu te batizar? Vamos passar aqui, vamos ler a palavra, a voz que veio do céu. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E aí João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água e naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado, a quem me agrado, ou a quem me comprazo, ou ao qual muito me alegro. Vai depender muito das traduções. Então esse dia em que todos estavam naquele local, eles perceberam o quê? Vamos lá? A chegada do Messias, a chegada do Filho de Deus, daquele que retiraria, através do seu sacrifício, todo o pecado do mundo, toda acusação, aquele que daria voz aos pobres, aquele que daria voz às crianças, aquele que emanciparia a mulher, aquele que daria guarida para o estrangeiro, aquele que curaria os enfermos e por aí vai. Palavra de João, capítulo 20, versículo 25, capítulo 21, versículo 25, diz que se a gente cuidasse de escrever todas as coisas que Jesus fez, não caberiam no mundo a quantidade de livros que seriam escritos. Olha a visão que ele já tinha. Não caberia no mundo a quantidade de livros escritos se nós cuidássemos de escrever tudo o que o Senhor Jesus fez por todos nós. Então, passamos para a nossa sessão links bíblicos. Vai se acostumando com essa sequência, tá? Lembra que nós conversamos nas últimas aulas e falamos a respeito da Bíblia ser um livro assim que tem um monte de link? Ela foi escrita numa época que nem existia esse negócio de link de internet, né? Então era um pouco mais difícil. Abre pergaminho, fecha pergaminho, abre outro pergaminho, fecha pergaminho. E olha, nesse pergaminho tem o que o profeta falou a respeito desse aqui, e esse está confirmando a chegada. É Messias mesmo? Hoje, nós temos na internet, puxa um link para o outro, clica, já abre, é muito facilitada a nossa vida, né? Mas ainda aqui nessa Bíblia, nessas palavras, nós conseguimos encontrar muitos links. Um deles, vamos ler, é o primeiro link. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Vamos lá? O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Tem algumas outras traduções que falam, o Espírito do Senhor pousará sobre ele. Então, nós voltamos aqui, nesse slide aqui. Vamos lá. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Vocês entenderam um link aí? Quem pegou? Tem um link aí. Então essa é aquela primeira palavra que nós lemos na aula 2, que foi a primeira aula de curso mesmo, falando a respeito
do Espírito do Senhor que vem sobre Jesus Cristo, trazendo uma série de coisas. Quem sabe não foi nesse momento? Quem sabe a gente não vai descobrir mais para frente em que momento tudo isso aconteceu? Eu tenho para mim que foi nesse momento, em que, sabe, agora é a hora. Nós vamos ler um pouquinho mais para frente. Vamos ao link número 2. Uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Isaías 40, versículo 3. Nós vimos um pouquinho antes Mateus relatando essas coisas para a gente, né? De que, olha, João é aquele do qual falava o profeta. Olha aí um link aí. Exatamente essa palavra. E tem um link maravilhoso, que esse é sensacional. Ele é tão gostoso de ler e ouvir quanto esse de Isaías do capítulo 11, que a gente vai ler ainda mais algumas vezes. Que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Olha, eu só quero, antes de continuar falando a respeito desse versículo, quando fala, poxa, mas Deus é vingativo. Na verdade, funciona assim. A palavra do Senhor, em Efésios 6, capítulo 12, diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Em algumas traduções vai dizer assim, que a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra hostes espirituais. Então, essa vingança do nosso Deus, acredito, tenho para mim que essa vingança do nosso Deus é contra as hostes espirituais que guerreiam e que batalham em tempo integral contra a nossa vida, que tentam desviar a gente do caminho, que tentam cegar os nossos olhos para que a gente não enxergue a verdade, para que a gente não enxergue Jesus Cristo. E nesse momento, o Espírito do Senhor desce sobre Jesus, porque o nosso Senhor ungiu a Jesus para pregar as boas novas para os mansos, para restaurar os contritos de coração, proclamar a liberdade, abrir prisões para aqueles que injustamente estavam presos e apregoar o ano do Senhor chegou para nós, e a consolar aqueles que estavam tristes. Entenderam? Então, quando fala assim, né, as boas novas, né, ungiu para pregar as boas novas, tem um termo que todas as vezes que o governo de Roma chegava para tomar uma cidade ou para governar uma cidade, que era uma região muito tomada por esse governo do Império Romano, as pessoas que anunciavam que Roma chegou, chegavam falando, venham com boas novas, Roma chegou para comandar e para administrar esta região, esta cidade, esta cidadela. Vinha para saquear, vinha para tirar tudo que é bom, vinha para pilhar a cidade, vinha para devastar a cidade. Quando Jesus Cristo fala que ele é as boas novas, é porque ele vem para inaugurar um reino, não é o reino da cidadela, o reino do estado ou do país. Ele vem com o reino de Deus e as verdadeiras boas novas, né? Ele vem para falar, olha, essas boas novas que pregam por aí, não é disso que você vai viver. Eu venho trazer as boas novas do reino de Deus, do reino da eternidade, do reino onde já não haverá mais choro, angústia, ranger de dentes, do reino verdadeiro de paz, liberdade e presença de Deus. Isso representa as boas novas de Deus para a nossa vida. Então, todas as vezes que você vê alguém falar assim, as boas novas do Senhor, as boas novas de Deus, é uma referência ao quê? É uma referência às boas notícias de um reino que não terá fim. Ok? Seguindo mais um pouquinho, terminamos os links e a gente entra aqui. Jesus inicia a sua jornada. Então vamos lá. A partir desse ponto, ele parte para um caminho sem volta. Lembra quando o Espírito de Deus vem sobre Jesus Cristo, diz que esse é o Filho do qual eu me alegro, é como se um botão de start, sabe? É ali do rapaz. Pensa que Jesus Cristo era um rapaz, dos seus 20 e poucos anos para 30, entre a juventude e a maturidade. Pensa se hoje chegar alguém fazendo milagre com seus 29, 30 anos, se a gente não vai desconfiar do que está acontecendo. Já parou para pensar isso? Que Jesus Cristo era apenas um jovem. Geralmente, quando a gente escuta uma palavra de sabedoria, de quem a gente espera?
A gente espera já de uma pessoa com senioridade, a gente deixa a barba crescer, põe óculos para ficar com cara de intelectual, e de repente chega um rapaz novinho, dos seus 28, 29 anos, falando coisas assim estrondosas, com uma grandeza assim que é impactante. Mas pela idade, Paulo mesmo fala para Timóteo, Timóteo, olha, não deixa nenhum neófito, tá? Comandar a coisa. Neófito é nenhum jovem ou nenhum daqueles que ainda não tem o conhecimento. Paulo já falava isso. Você vê que mesmo Paulo, ele era meio preconceituoso no que diz respeito aos mais jovens, né? Mas Jesus Cristo foi um jovem, rapaz. E nesse momento, ele parte para um caminho sem volta, como alguém, não como alguém que tivesse medo, mas sim como alguém que possuísse uma confiança de quem sabe para onde iria e o que iria fazer, pelo que iria passar e por amor de quem ele ia passar tudo isso. Mais uma vez eu volto. É fácil para uma pessoa assim já na sua maturidade encarar uma situação. Mas Jesus Cristo, ele estava ali com o Espírito do Senhor que traz confiança, que traz sabedoria, que traz coragem, que traz engajamento, que traz muitas outras coisas junto. Então, por isso que eu falo lá atrás, que naquele momento é o momento que ele fala, eu sei para onde eu vou, eu sei o que eu vou fazer, vou com um sorriso no rosto, porque eu sei qual é o resultado de tudo isso. Então, por amor de seus filhos e de todo aquele que nele crê, ele faz isso. Basta a gente ler João 3,16 e nós vamos encontrar, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Né? Muitos falam de justiça, então por que Deus não foi? Nós vamos entrar assim numa celeuma completamente teológica, não é isso que eu quero, não é isso que nós queremos, mas já me ensinaram que, por exemplo, imagina Deus Pai vendo o Deus Filho falar, eu vou salvar a humanidade. Qual é o pai que não falaria assim, não, deixa que eu vou, e o filho falando, não, eu quero, e eu vou até o fim nisso. Vocês entenderam? Então, a gente tira esse peso do pai que enviou com egoísmo, que nem muitos outros que não conhecem a palavra bíblica fala, não foi nada disso, pelo menos aqui ó, no meu coração e no coração de muitos estudiosos, quem me falou isso foi um pastor, filósofo, teólogo, aí sim, né, a gente recorre ao conhecimento e ele fala isso pra gente. Imagina um pai que vê o filho prometendo algo grandioso e ele vai para cima de algo grandioso, algo que você vê que fala assim, isso vai terminar em morte. Isso vai terminar em morte, vai terminar em sangue, vai terminar em cruz. Deixa eu ir. E aí o filho fala, não, eu prometi, eu quero ir, eu quero fazer isso. Eu quero, além de emancipar as crianças, o estrangeiro, a mulher, eu quero essa emancipação também. Se é que ele queria alguma coisa, se é que ele precisava de mais alguma coisa, a grande motivação fui eu e foi você. Essa é a emancipação de Cristo, é saber que hoje nós estamos livres de toda acusação de Satanás. Amém? Então, seguindo. Chegamos no texto para reflexão. Vocês perceberam que nós íamos falar do batismo de Jesus e da escolha dos 12, mas esse tema ele era tão complexo, falar de João Batista seria uma injustiça, né? Falar do batismo de Jesus sem falar de João Batista. Então, nós reduzimos um pouquinho, aumentamos o número de aulas para que a gente pudesse ter liberdade de poder aproveitar isso de uma maneira assim tranquila, de uma maneira esclarecedora, de uma maneira que viesse mesmo nos confortar. Então, nós chegamos àquela parte que é o texto para nossa reflexão. Não se limite em apenas ouvir eu falar, ou apenas essa aula comunicar para você, mas vá além. Ao terminar essa aula, leia mais uma vez, tire suas próprias conclusões, peça para o Espírito Santo de Deus te capacitar também, porque todo aquele que pede, recebe. Não tem aquele que bate na porta e não recebe, principalmente na porta de Deus. Amém? Nós vamos ler juntos. Depois que terminou de instruir os seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. João, ao ouvir na prisão, ou a partir da prisão onde ele estava preso, e aqui João Batista, o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem. É como se João estivesse perguntando, tá? És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Vou repetir. És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo, que os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. É feliz aquele que não se escandaliza por mim.
paramos aí um pouquinho, a gente vai ler mais na próxima tela. Pensa uma pessoa que passou parte da vida no deserto pregando o que os profetas falavam, sendo ferramenta básica para toda essa história, preparando o caminho, aplainando o terreno. Pensa nesse mesmo rapaz que depois de anos, assim como Noé disse que viria a chuva, mesmo assim ele olhava para o céu todos os dias para ver se a chuva vinha. E ele construiu a arca e terminou a arca. E ele olhava para o céu como quem diz, Senhor, não me abandona, porque eu preguei durante muito tempo que a terra seria inundada. E Deus, em sua fidelidade, o que aconteceu? Fez o dilúvio. Agora você imagina na situação de João Batista, que estava naquele lugar pregando, batizando na água do arrependimento, pregando a chegada do Messias. E um belo dia, o que acontece? Ele fica nesse belo dia, ele fica feliz nesse belo dia e fica de alma lavada, porque ele vê a concretização da pregação dele. Quem é que não gosta de falar algo e esse algo acontecer? Quem é que não gosta de projetar uma casa e ver essa casa construída? Quem é que não gosta de passar por 4 anos de faculdade e pegar o diploma na mão? E João vê, naquele belo dia, o Filho de Deus chegando, uma voz descendo do céu, dizendo que esse é o meu filho, do qual muito me agrado. Você imagina a felicidade de João Batista nesse dia? Mas João, ele era uma pessoa de duras palavras. Duras e verdadeiras palavras. Se você ler toda a passagem de João Batista pela Bíblia, você vai ver que ele, com verdades, ele afrontou muita gente. Com a verdade, ele chamou os fariseus de raça de víboras. Com verdade, ele desafiou, por exemplo, a esposa e a filha, ou a enteada do rei. Ele desafiou o próprio rei da época. Com verdades, ele foi um homem de muitas verdades. Ele foi um homem muito desafiador. De duras palavras. Enfim, mas nesse momento em que ele vai preso, e nós já vamos saber lá na frente os motivos pelo qual ele foi preso, ele se vê perante a um ministério de Jesus Cristo que cresce. Em João 3,30, olha que coisa, vem pessoas e falam, ei João, aquele do qual você falava e pregava a respeito dele, tá aí, ó, e o ministério dele está crescendo mais que o seu, tá indo de vento em popa. E qual foi a resposta de João? Convém que ele cresça e eu diminua. Ou seja, João Batista era alguém que sabia exatamente para que veio. Muitas vezes nós procuramos um papel de protagonismo e nessa história da nossa salvação, o protagonismo era de Jesus Cristo. João Batista sabia exatamente que ele era uma ferramenta para tudo isso. Aliás, Jesus Cristo vai falar nos próximos versículos que ele foi uma ferramenta importantíssima, aliás, das mais importantes. Mas nesse momento bate um receio em João Batista, tentando entender, de repente no momento de solidão, você passa por um momento de solidão? Todos nós passamos por um momento de solidão. Você passa por um momento de indecisão? Todos nós passamos por momentos de indecisão na vida. João está no momento de indecisão. Nesse exato momento, ele está em dúvida. Será que ele é mesmo o cara, como nós dizemos nos dias de hoje, com todo respeito? Será que ele mesmo é o cara? E ali, rodeado de pessoas, talvez aquelas pessoas que antes andavam no deserto, mas depois que João vai preso, as pessoas vão ali para perto de João e ele aproveita e fala, olha, vai lá e pergunta se é ele mesmo que haveria de vir ou se a gente vai esperar mais algum. Na verdade, ele estava perguntando, é você mesmo ou não é? É isso, é você mesmo ou não é? E Jesus Cristo falou, volta e anuncia. Ele não falou, sou eu. Ele simplesmente falou, volta e anuncia. E aqui ele está citando mais uma vez Isaías. Jesus Cristo o Senhor Jesus está citando Isaías. Voltem e anuncia a João o que vocês estão vendo e ouvindo. Que os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aí ele fala Isaías, e as boas novas são pregadas aos pobres. O coração dos entristecidos passam a ser sarados. E ainda ele fala, ó, é feliz aquele que não se escandaliza por minha causa. Ou seja, fala para ele ficar tranquilo, não precisa ter medo, sou eu mesmo. Fala para ele que sou eu mesmo. Eu acho que nesse momento o João fala, beleza, daqui para frente tranquilo, cumpri, né, a minha carreira, como diz Paulo, guardei a minha fé e o que vier daqui para frente é lucro, porque eu cumpri a minha missão de pregar a chegada do Messias. A minha pregação messiânica
É ela mesmo, funcionou, deu certo. Porque, vamos e convenhamos, João estava preso, não estava vendo tudo o que estava acontecendo. E aí saíam os discípulos de João e Jesus começou a falar à multidão a respeito de João, João Batista. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou algum magrelo que andava por lá, de lá para cá e o vento levando? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas ficam no deserto? Ou eles ficam nos palácios reais? Afinal, o que foram ver? Vocês foram ver um profeta? Sim, eu lhes digo, ele é mais que um profeta. Olha que coisa. Dos nascidos de mulher humana, até agora não existiu ninguém maior do que João Batista. João Batista é o maior dos profetas. E assim Jesus Cristo testifica, daquele que testificou da vinda do Messias, Jesus testifica com honra, com glória, com gratidão, com carinho. Se vocês vieram ver um profeta, vocês vieram e encontraram um profeta. Aliás, encontraram muito mais do que um profeta, o maior entre todos. Esse é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o caminho, o teu caminho diante de ti. É como se Deus falasse: esse é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente. Olha só, à frente de Jesus. E ele preparará, Jesus, o teu caminho. Ele vai conduzindo todas as coisas até que você chegue e inicie o que tem que fazer. Aí Jesus Cristo continua: digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Mas olha o que ele faz também. Nesse momento ele... Olha, todavia o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ele mostra como será a grandeza do menor no reino dos céus. Vocês estão entendendo? Então Jesus, ele honra João Batista, ele revela para a gente as boas novas dos céus, ele conforta o coração da multidão e ele começa o ministério dele. Mais uma vez eu repito, se nesse momento você está angustiado, se encontra num momento como João Batista, num momento de incerteza, depois de ter feito coisas grandiosas, fica tranquilo. Se o que você fez passa pelo crivo de Filipenses capítulo 4, versículo 8, se tudo o que você pensou em fazer é bom, é justo, é digno, é de boa fama, louva ao Senhor, te traz paz, fica tranquilo. Se tudo o que você fez foi passando por esse crivo, pode ficar tranquilo que não importa como vai acabar. Nas mãos de Deus tudo vai acabar muito bem. Ok? É isso aí, vamos falar um pouquinho da morte de João Batista. Vou ler aqui e vocês leiam junto comigo. O aprisionamento de João ocorreu na Pérea, a mando do rei Herodes Antipas. Foi levado para a fortaleza de Maqueronte, onde foi mantido por 10 meses até o dia de sua morte. O motivo desse aprisionamento apontava para a liderança de uma revolução, né? Herodias, por intermédio de sua filha, ou Herodias, a mulher de Herodes, por intermédio de sua filha, tradicionalmente chamada de Salomé, conseguiu coagir ou virou a cabeça do rei na morte de João. E a sua cabeça foi-lhe entregue numa bandeja de prata. Tudo por conta de duras e verdadeiras palavras de João Batista. Os discípulos de João trataram do sepultamento do seu corpo e de anunciar a sua morte a Jesus. Como se Jesus já não soubesse, né, de todas as coisas. Lembra que eu falei? Duras e verdadeiras palavras de João Batista em relação a uma relação não muito honesta entre o rei Herodes e a sua enteada, o rei Herodes e a sua esposa, o rei Herodes e o reino que ele governava, um posicionamento de corrupção de todos os lados, e João Batista não perdoa a corrupção, e o rei não suportou a verdade. Prendeu como líder revolucionário, mas a esposa de Herodes não engoliu as palavras duras que João Batista mencionara a ela. E aí ela faz ali uma jogada que depois mais para frente a gente pode conversar a respeito disso. E o rei fala: o que você pedir, falou para a filha, para a enteada, o que você pediu eu te dou. E ela: tudo mesmo? Tudo. Eu quero a cabeça de João Batista num prato. E assim aconteceu. Por isso que eu vou até deixar uma dica muito importante aqui, muito importante, eu não posso me calar nesse momento.
Muitas vezes quando você vê pela internet algumas pessoas, eu não vou falar mulheres, mas algumas pessoas dizendo que quando é afrontada por um homem, é assim que eu respondo, e mostra aquela fotinho de uma cabeça num prato, aliás, elas estão mostrando a foto de João Batista, com a cabeça num prato. Então, repreenda com a mesma verdade que João Batista usava, mas com um pouquinho mais de carinho, para ninguém arrancar a sua cabeça virtual. Só explica, olha, essa é a cabeça de João Batista, procura uma outra cabeça no outro prato, né? Porque esse morreu de morte digna. Pedro, quando morre, quando vão matar ele, vão querer colocar Pedro numa cruz. E ele falou, é muito digna essa morte, morrer numa cruz como meu mestre. Vira essa cruz de ponta cabeça. E a maioria dessas pessoas que andaram antes, durante e depois de Jesus Cristo, tiveram mortes trágicas para que hoje você tivesse aqui, ó, esse livro nas mãos para que a gente pudesse estudar. Então, que fique esse ensinamento para todos nós, que a gente possa aproveitar de uma maneira extraordinária tudo isso, para que a gente possa guardar essa palavra no coração, cheia de links dentro da Bíblia, que mostra e comprova, como diz Lucas para Teófilo, assim com provas irrefutáveis da existência dele, dos milagres dele. A palavra de Deus ela é assim. Amém? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se em alguma coisa eu falhei, se em alguma coisa eu errei, escreve. Você tem essa liberdade de me exortar. Se quiser fazer aí pelo Face, pelo YouTube, se quiser mandar um WhatsApp, faça, fique à vontade, porque assim como você, eu também estou aprendendo. Não sou nenhum professor, não sou formado, não tenho mestrado, simplesmente tenho desejo. Né? Eu acho que esse é o início de uma graduação naqueles que querem conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Deixo uma tarefa aí em família. Lembra do início da aula? O início, o primeiro alfa? Deus disse, mas eu deixei lá uma perguntinha. Eterno ou infinito? Então você vai buscar essas diferenças entre eterno e infinito. Você vai procurar os significados junto à sua família, junto aos seus amigos, junto aos dicionários, procura na internet, procura em todos os lugares e responda com as suas palavras. Se quiser voltar e trazer os significados, se quiser mandar um WhatsApp com significados, manda, nós vamos debater tudo isso junto. Beleza? Sempre fontes das pesquisas estão aí na tela para você procurar, para você buscar, entender que isso também é uma ciência e nós buscamos confirmação em todos os lugares. Né? Gosto de falar da Bíblia de Estudo Esperança 365, que é essa, do Luiz Saião, com os comentários do Luiz Saião, e todos os outros, todas as outras fontes de pesquisa. Tá bom? Então, é isso. Uma aula preparada com muito amor, muito carinho por todos vocês. Que Deus abençoe, que faça da vida de vocês uma vida de conhecimento, de aprendizagem, de humildade e principalmente amem a Deus com todo o seu coração, toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. E sejam abençoados em nome de Jesus. Amém? Um abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.